Fala galera, meu nome é Davi Falcão, analista de dados do time da Tecnocenter e mais uma vez estamos aqui para falar sobre o Power BI. Nosso assunto de hoje é a completa integração entre o Excel e o Power BI. Bora estudar? Para a gente começar, eu vou carregar alguns dados do nosso modelo, tá? Com o Power BI Desktop aberto, e vou carregar alguns dados, tá? Eu peguei alguns dados de exemplos, vou colocar para vocês na tela. Peguei alguns dados de exemplo da Receita Federal, a arrecadação das receitas administradas. Eu tenho um GPS, DAF, outra aba com os dados recolhimentos em DAF, recolhimentos em GPF e o total, né? Acumulado do período de 2019. Como o total já está somado aqui, eu vou ignorar ler esses dados da GPS e do DAF, tá? Então eu vou ler basicamente os dados do total para facilitar a vida da gente, tá bom? Então, eu vou carregar os dados do Excel. Vou clicar em Excel, localizar o nosso arquivo e clicar em abrir. Tem um recurso novo que eu achei fantástico para facilitar a vida da gente, do usuário mais comum, do usuário iniciante mesmo aqui, tá? O Power BI vem cada vez mais querendo entregar a solução na mão do usuário sem tanto conhecimento de TI. Eu tenho aqui, vou usar como exemplo a minha aba total. Na minha aba total, como a gente viu, eu tenho colunas vazias, aqui tinha logomarca, e eu tenho algumas colunas até começar exatamente os dados, né, a partir de município, F. Se a gente observar aqui embaixo, eu tenho uma tabela sugerida que não existia no nosso arquivo. Você pode comprovar isso pegando o arquivo que vai estar postado na descrição do vídeo. E aí eu consigo observar, clicando aqui em total 2 aqui na tabela sugerida, que ele já tratou os dados para a gente. Olha que bacana. Aquele trabalho inicial de você tratar os dados, o Power BI já está executando para você. Vamos comparar como é que isso fica carregando a aba total e a tabela sugerida total. Não vou clicar em carregar direto, vou logo transformar os dados, porque assim eu vou para a cozinha do Power BI, que é o nosso editor de consultas. Dados carregados, só para mostrar, ó, a minha consulta total, ela tem valores nulos aqui que eu precisaria tratar, né? Seria muito simples, tá? Eu colocaria aqui, selecionaria, dizeria que eu não quero nenhum valor nulo, para selecionar todos, nenhum nulo, e vou tratar a primeira linha como cabeçalho. Resolvi o nosso problema, né? Já estou com os dados devidamente agrupados, organizados aqui. Enquanto na Total 2, que era a nossa tabela sugerida, olha só, já está tudo feito. O Power BI aplicou todas as etapas para a gente pode até explorar o que é que ele fez, ó, etapa a etapa, como se fosse a receita de um bolo. Ele filtrou, ele criou um parâmetro, filtrou linhas anteriores, é bem interessante a gente olhar para isso, tá? Vou deixar para a gente explorar essa parte do parâmetro no outro vídeo, tá? Fiquem com a gente. Feito isso, eu não preciso então dessa total que eu transformei. Vou ficar com a Total 2, aliás, o resultado seria o mesmo, né? É importante observar isso. Então vou escolher qualquer uma das duas, é indiferente, e vou clicar no dados carregados. Eu vou só mudar aqui está texto, e aqui eu vou mudar para número decimal fixo, o símbolo do cifrão. Ele vai pedir para substituir, ó, porque já tem uma etapa aplicada, e eu vou fechar e aplicar. Então, gente, a nossa ideia é explorar quais são as formas de você levar os dados do Power BI Desktop para o Excel. Inicialmente nós vamos começar aqui no Power BI Desktop. Nós já temos os dados carregados aqui. Tem algumas limitações quando você está no desktop, tá? Primeiro, você só vai conseguir exportar arquivos no formato CSV. CSV é facilmente lido pelo Excel, tá? Não tem nenhum mistério quanto a isso. Então tem algumas formas, tá? Eu posso vir aqui no desktop, vou aqui para minha área de dados, com a minha tabela selecionada. Eu posso vir aqui na primeira coluna, em uma das colunas. Eu posso vir aqui no copiar tabela e eu posso simplesmente copiar os dados, ó, colar. E os dados estão aqui colados, já inclusive com a formatação completa. Eu ainda posso criar alguns visuais e fazer essa exportação aqui do desktop também. Lembrando, a gente só vai conseguir exportar do desktop arquivos no formato CSV e mais, com a limitação de 30 mil linhas. Vou criar alguns visuais simples aqui, tá? Eu vou evitar o uso, que a gente falou na aula anterior, de uma coluna num campo de valor, criando assim uma medida implícita. Eu não quero fazer isso. Eu vou mesmo clicar com o botão direito sobre o meu área de dados, nova medida. Uma medida chamada de total arrecadado. Vou chamar de SAM, vai ser uma soma da minha total arrecadação. Para que eu não cometa a falha de usar uma medida implícita, tá, no meu modelo. Sempre sei o que é que eu estou fazendo aqui agora. Então eu vou chamar o F, eu vou chamar total arrecadado. Olha só, no nosso dado ficou uma informação em branco aqui, né, grande até. Vamos olhar o que é ela. Se a gente vier aqui no nosso modelo, deixa eu tirar aqui o F e ver o que é que a gente tem em branco. A gente tem um cara aqui, inclusive, olha só. Tem uma linha sem nada aqui. São valores que a gente poderia ter excluído já da nossa tabela, tá?
Então, eu vou voltar lá no meu modelo de dados, transformar e vou aplicar o mesmo filtro aqui. Como não aparece aqui, a gente não está visualizando, a gente pode carregar mais, para que tudo apareça. Fazendo isso, dados completamente limpos agora. Se a gente vier nos municípios, vai estar todos aí. Então, fechar e aplicar. E esses dados aqui devem desaparecer agora. Desapareceram. Selecionar todos só para ficarem exibidos aqui. Eu vou voltar, eu não tenho mais nenhuma sujeira. O somatório eu não preciso. O somatório já está aqui embaixo, de 1 bilhão, 1 trilhão. Nossa, como arrecada. Então vamos colocar num visual mais amigável, num tamanho mais amigável. Vou editar aqui na grade. Tamanho do texto. Texto 12, está o suficiente para a gente aqui já. Vou deixar aqui agrupado. Vou trazer os municípios aqui para dentro da minha tabela também, ó. Agora eu tenho, acabei trazendo foi o total arrecadado, eu queria municípios para dentro da minha tabela. E agora eu tenho uma organização por municípios. Vou, por exemplo, eu posso colocar aqui agora, vou duplicar meu visual. E posso remover municípios, deixar somente o F, transformar o meu visual num mapa de pontos. Olha que simples. Se você observar, o F veio para a legenda, ó. Eu não quero o F na legenda, eu quero o F na localização. Trazendo mais um alerta, tá? Se a gente observar, nosso mapa colocou Bahia, Rondônia e Sergipe lá na Europa. Esses estados não ficam aí, né? Como funciona esse mapa, gente? Esse mapa faz a pesquisa através do Bing, tá? O motor de busca da Microsoft é o Bing. Então, preciso orientar esses dados a serem melhor entendidos pelo Power BI. Vou selecionar aqui meu F na ferramentas de coluna e eu tenho bem no meio da minha tela categoria de dados. Eu quero que esses dados sejam um estado ou província. E é bem aqui ao lado da UF, vocês vão observar que ela apareceu um globinho, ó. Então ele está fazendo a pesquisa do dado já como texto, não somente, agora como um dado geográfico. E ele desaparece as informações que ele tinha na Europa. Agora tudo está devidamente plotado no Brasil. O mapa azul é muito ruim, né? Todos os pontos azuis. Vou fazer o seguinte, vou pegar o F e vou trazer aqui para a legenda agora dessa vez. E aí eu tenho as localizações completas. Vou mudar o formato do mapa. Mais uma vez, ele voltou a ficar tudo azul. Estou passando mal a usar o mapa de cores, o mapa coroplético. Vou trazer a legenda para que eu tenha informação mais completa. Consiga entender cada estado, cada unidade federativa. Não preciso dessa legenda aqui, eu posso remover. A legenda, basta que eu a remova. Vou formatar o cabeçalho, o título, mapa de arrecadação. Há vários visuais de mapas bem interessantes, tá, para a gente explorar. Vou deixar esse aqui que é bem automático para a gente entender mais. Posso aqui agora criar um filtro, né? Posso, por exemplo, criar um visual de filtro em que eu escolho as UFs que eu quero. Poderia estar usando o filtro a partir aqui, ó, do mapa. Quando eu clicar no mapa, eu tenho um filtro já aplicado. Mas vou aplicar só para a gente demonstrar, tá? Criar um filtro. Vou criar um filtro de UF. Observem que agora ele já me sugere a visualização de um mapa. Eu não quero mais, eu quero um visual de segmentação de dados. Ele está me mostrando como lista, eu não quero lista. Então eu vou aqui no rolinho, formato, que é onde a gente configura cada um dos visuais. Cliquei aqui em Alagoas, ele já filtrou. Então vou clicar em geral, orientação, vou transformar para horizontal. E assim, ele vai transformar em botões. Agora eu tenho botões em todo o meu visual para eu escolher a UF. Filtro bem interessante de se usar. Vou aproveitar para colocar um título no meu visual, no meu relatório, usando uma caixa de texto simples. Arrecadação por unidade federativa 2019. Título simples. Vou aumentar o texto. Texto um pouco maior. Vou colocá-la aqui no centro da minha tela. Vou trocar essa fonte para algo mais. Pronto. Já tem meu visual. No visual feito, eu posso trocar também o tema do meu visual, escolher como é que eu quero que ele seja exibido. Ó. Aqui em exibição, você tem uma série já de layouts prontos, temas prontos. Posso, por exemplo, escolher esse aqui, ó, bem azul. Observe que os visuais tomaram a minha tela, né? Eu posso chegar aqui em cada visual, vindo novamente no botão de formato, que é esse rolinho aqui de pincel, mais uma vez, e escolher que ele não tenha tela de fundo. Fazer o mesmo com o outro aqui com a minha tabela, ainda no rolinho. Observem que nesse visual, os totais ficaram escuros aqui em preto, né? Eu preciso formatar isso, tá? Os valores, o total. Quero que eles sejam cor da fronte, vou colocar que eles sejam brancos. Melhor visualização assim, ok? Meu cabeçalho, vou colocar ele como fonte branca. Que eu possa desativar esse fundo
Se eu quiser alterar o fundo, de um jeito bem simples, eu venho nenhum visual selecionado, o rolinho ou a opção de formato aqui, ó, me permite ver as informações da página, inclusive podendo configurar o tamanho da página, tá? Então eu quero que o segundo plano da página tenha uma outra imagem. Vou colocar a logo da Receita Federal. Eu já tinha salvo aqui, tá? Vou zerar a transparência e olha só, bem aqui escondidinho, tá o logo da Receita. Se eu trouxer a minha tabela para cá, fica oculto, né? Fica interessante, mas como título de visão pra gente, ó, pronto, assim tá interessante, bem bacana de ver, tá? Trazer agora o meu fundo que eu tinha anterior, tela voltar para preto, vou voltar esse carinha aqui também para preto, já que eu estou usando o fundo branco, no rolinho, não, ferramenta de formatação, total, quero que ele seja preto também. Bom, fizemos nosso visual de um jeito bem rápido, tá? Simples, posso filtrar aqui, ó, tô filtrando o Pará, filtrando Pernambuco, posso filtrar mais de um estado. Simples, simples. Lembrar que se eu não selecionar nada, eu estou selecionando tudo. Significa que eu estou selecionando tudo, né? Com esse formato aqui agora, eu também posso continuar esse exercício de exportar dados para o nosso Excel, ainda aqui no desktop. O que a gente pode fazer? Eu posso, por exemplo, exportar esses dados aqui. Deixa eu deixar um jeito tamanho menor para a gente ver mais. Quando você passa o mouse em cima do visual, você tem esses 3 pontinhos aqui de mais opções, ó. Eu continuo com eles tendo a opção de exportar dados. Quando eu clico, já é me sugerido aonde eu quero exportar os dados, tá? E eu facilmente visualizo os meus dados exportados, tal qual temos no nosso modelo. Lembrar que ele ainda assim é um CSV, tá? Esses dados exportados são arquivos CSV. No Power BI Desktop, você tem a limitação de somente exportar arquivos em CSV e um total de 30 mil linhas. Eu também posso exportar o visual do mapa, os dados do mapa. Passando mais uma vez o mouse sobre o visual, eu encontro aqui mais opções, exportar dados. E olha só, ele já me sugere um título, porque eu dei um título para o meu dado, tá? Para o meu visual. Se eu clicar em salvar, vou abrir o arquivo que abriu uma outra tela aqui para vocês. Olha só, arquivo mapa de arrecadação, também em CSV, só tem os estados, né? Agora, deixa eu fechar o que eu não vou precisar. Muito tranquilo até aqui, ok? Eu também posso editar os dados a partir do editor de consultas do Power Query. E é muito similar ao que a gente fez ali no começo com o nossa área de dados, tá? Em que eu cliquei, exportei, copiei tabela e colei, tá? Só que ali eu já exporto direto. Transformar dados, a gente ir para o Power Query, editor do Power Query. E aqui na congruência das colunas e linhas, eu tenho copiar tabela inteira. Se eu fizer isso, agora eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V no Excel, copiar meus dados. Eu também posso fazer uso de scripts R e Python. Eu não vou executá-los aqui agora, tá? Não é o intuito da gente aprofundar tanto assim hoje. Só que eu queria, indo um pouco além, mostrar para vocês uma outra ferramenta. O Power BI tem sido alimentado com uma série de ferramentas externas. E uma já antiga e bem conhecida de todos é um cara chamado DAX Studio. O DAX Studio você pode obter num link que eu vou deixar no material de vocês, tá? Na descrição do vídeo. Tá? É uma ferramenta gratuita para uso junto com o Power BI e é muito poderosa quando você quer analisar o desempenho dos seus visuais e do seu relatório. Eu já tenho o DAX Studio aqui em ferramentas externas como instalado, mas eu vou abrir direto ele no meu Windows, na minha máquina. E com o arquivo aberto, o DAX Studio já identifica o seu PBI que está aberto, tá? O seu Power BI, o seu modelo. Eu vou clicar em conectar. Observe que eu nem salvei o arquivo ainda, mas ele assim identifica o que está aberto. E ele rapidamente já me identificou a minha tabela total, em que eu tenho arrecadação, municípios, total, arrecadado, OF. Um detalhe, gente, quando você exporta ali do desktop, você não está exportando as medidas, tá? Você não consegue copiar as medidas, porque as medidas não existem no nosso modelo de dados, nas suas tabelas. Aqui a medida já existe, tá? Aqui a medida já existe e a gente vai conseguir exportar. Então, se eu vier aqui na minha total e der um duplo clique, ele já carrega o nome da minha tabela aqui, tá? E eu vou usar uma fórmula. Eu falo wait. Se eu clicar aqui no run, no rodar, o que é que vai acontecer? Nossos dados serão todos carregados aqui embaixo, tá? Eu não tenho nada para fazer aqui, tá? Se eu copiar, não vai copiar tudo, ó. Não consigo, teria que selecionar assim. Então, eu vou alterar a saída do DAX Studio. A saída dele dessa grade aqui, dessa tabela interna, vou pedir para que ele salve no arquivo. E vou mandar ele rodar de novo, run. Vou dar um nome, DAX Studio 1. E o nosso arquivo foi criado. Deixa eu carregar ele para vocês aqui, ó. Olha só, ele criou um texto, um documento de texto para a gente direto aqui, tá?
o output file, ele já cria o arquivo para gente. Eu também posso, de uma outra forma, deixa eu apagar aqui o evaluate, e o Power BI também já conta com essa ferramenta. Então eu posso exportar esses dados a partir de cada visual usando o Power BI, o desktop e o DAX Studio. Eu vou pegar um visual, no menu exibição, eu vou encontrar um Performance Analyzer. Vou clicar aqui, ele vai abrir para gente os dados da consulta de cada visual. Ó. Eu vou pedir para ele atualizar os visuais. E no visual mapa de arrecadação, que a gente deu o nome, eu tenho uma consulta. Eu vou copiar essa consulta. Copiar a consulta, copiado. Eu vou vir aqui no DAX Studio, colar a consulta. Deixa eu mostrar ela toda para vocês. Ó, ele me cria toda a função daquele visual. Eu vou mandar ele rodar. E ele já me aparece a opção de eu salvar. Posso salvar aqui no TF8 já, para ficar mais fácil, ele já ficar identificado como CSV. Eu salvei o primeiro como text file, mas eu posso salvar como TF8 já, como o CSV já no formato correto. Eu vou chamar de DAX Studio, não TXT, mas DAX Studio 2. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a pasta com todas as nossas exportações. A gente fez aqui o nosso arquivo original, falamos para o Excel, levamos ela para o Power BI, fizemos as alterações que a gente queria, exportamos os dados diretamente, ó, como já CSV a partir do DAX Studio, fizemos a exportação a partir de copiar nossos dados simples, Ctrl+C, como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Fizemos a exportação direta dos nossos dados a partir do mais opções, exportar dados. Fizemos duas exportações a partir do DAX Studio e fizemos a exportação direta de um visual, que também tem a vantagem de já vir salvo. Lembrar que a partir do desktop, tudo isso você só consegue capturar em CSV, permitindo que você assim pegue seus dados já carregados no Power BI e leve para alguma necessidade que você tenha no Excel, de compartilhamento dos seus dados com algum outro usuário, com algum outro desenvolvedor. Bem simples, tá? Seus dados transformados, você já pode entregar e compartilhar os dados transformados para ele ir lá, se ele quiser insistir no uso do Excel, quiser criar um outro Power BI a partir desses dados, está feito o que ele precisa já. Então, o próximo passo é entender como funciona essa exportação a partir do serviço do Power BI. O que é que eu faço para chegar no serviço do Power BI? Publico meu relatório. Mais uma vez, de um jeito bem simples, eu tenho com o localizo o botão publicar na página inicial. Vou clicar em publicar e eu vou logar na minha conta, tá? Pede para salvar, claro, né? Não salvei ainda. Então vou salvar esse arquivo. Vou salvar o arquivo. Vou colocar meu endereço de e-mail. Carregando. Só aprovando a minha entrada no Power BI. Estamos agora no serviço web, tá? Ele já me informa, eu tenho um conjunto de dados prontos aqui, tudo bem. Eu vou para meu workspace, onde nós publicamos o nosso relatório. Se eu ver aqui em conteúdo, vou localizá-lo. Arrecadação 2019. Temos o nosso visual completo aqui, tá? O mesmo visual que nós tínhamos no desktop. E o que eu quero agora é demonstrar para vocês como levar os dados daqui para o Excel. Mais uma vez, passando o mouse sobre o visual, eu agora tenho mais opções. E dessa vez, exportar dados está aqui, ó. E ele me dá alguns alertas. Dados resumidos ou dados subjacentes. Não tenho opção para subjacentes porque eu estou no meu workspace, tá? Não estou num workspace de trabalho. Mas ele me dá a opção aqui de formato de arquivo, um XLSX, no máximo 150 mil linhas, ou ainda um CSV de 30 mil linhas. Vou usar o XLSX para a gente exportar. Vou clicar e o Power BI vai fazer o download, ó. Eu quero abrir esse arquivo para mostrar para vocês. Habilitar a edição e a gente já vê os dados aqui pra gente. Tudo bem? Exportamos então o arquivo para o nosso Excel. Os dados estão aqui agora no nosso Excel. Vou clicar ali no salvar para ele colocar só lá na pasta que eu quero. Pronto, já foi. E ainda, eu posso ter também, depois publicado, a integração de usar o meu Excel para ler diretamente o meu conjunto de dados publicados. Isso é muito interessante, porque às vezes você não quer trabalhar com todo o seu Power BI Desktop, ou ainda com o serviço do Power BI, mas quer dar acesso para que alguém veja toda a modelagem que você criou no próprio Excel. Então, dados carregados no serviço do Power BI, eu tenho aqui, junto com o meu visual, meu relatório publicado, eu tenho uns conjuntos de dados também que nós criamos. E eles estão aqui prontos para serem acessados a partir do Excel também. Você só precisa antes ter uma conta logada no seu Excel, a mesma conta que eu estou usando aqui agora, e também fazer o download analisar em atualizações do Excel. É muito simples aqui na parte de download. Inclusive, esse é um belo de um atalho para você pegar uma versão do desktop, do executável do desktop, a mais recente. A gente vai falar do gateway de dados, vamos falar de toda a estrutura aqui, mas hoje vamos falar do analisar em atualizações do Excel. Clicando aqui, ele já vai te dar a opção de download já. Como analisar no Excel os recursos de tabela dinâmica, de gráfico e de segmentação de dados no Excel, de toda forma que você costuma utilizar, ao mesmo tempo que está conectado no serviço, nos seus dados do Power BI. Baixe a última atualização para iniciar. Simples assim. Eu já fiz esse download, então vou direto para o Excel.
Localizando aqui em dados, obter dados, nome muito similar, né? Na verdade, nome idêntico ao que a gente tem lá no Power BI. Eu vou encontrar agora do conjunto de dados. Do conjunto de dados, criar uma tabela dinâmica conectada ao conjunto de dados do Power BI. Ele vai carregar os conjuntos de dados que você já teve no seu modelo, tá? O meu deve aparecer alguns aqui, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente pretende usar. Eu vou usar o arrecadação 2019, que nós acabamos de enviar, ó, 8 minutos atrás, ela foi atualizada lá no Power BI, no serviço do Power BI. E olha só, ele já me permite campos de uma tabela dinâmica, que eu criei exatamente o que eu queria. Ele já me traz a minha medida em separado, ó. Vou pegar o F e vou pegar a arrecadação. Já tenho a minha tabela dinâmica prontinha aqui para que a gente precisar. Posso colocar em filtros a minha UF também, está pedindo todo mundo. Na verdade eu quero que ele me entregue, será Alagoas? Deixa eu adicionar como um filtro, adicionar o filtro do relatório. Então, eu estou conectado ao meu modelo do Power BI, fiz todas as transformações que eu queria, imagino que isso é um modelo mais complexo, esse é um modelo bem simples, claro, porque a gente perder muito tempo com isso, mas imagino que você tem todo um modelo complexo, você consegue agora entregar ao seu usuário final os dados que você tem no Power BI tratados, inclusive usando medidas, fazendo tudo que você precisa. As integrações entre o Power BI, o Excel e todas as outras ferramentas Microsoft são muito grandes. O que a gente precisa lembrar é que a gente tem também uma grande infinidade de conexões possíveis, de trazer dados de várias fontes diferentes do Power BI. A última coisa que eu queria lhes mostrar é que eu ainda posso guardar uma planilha ou mesmo carregar os dados diretamente aqui do serviço das minhas planilhas, tá? Estou no meu Workspace e bem aqui no canto esquerdo inferior eu localizo um botão chamado Obter Dados. Olha ele de novo aqui. E aí eu posso criar conteúdo ou descobrir conteúdo. Caso eu vou criar conteúdo, tá? Eu não tenho nada a ser descoberto. Vou clicar em obter dados e olha que bacana. Eu posso trazer dados de um arquivo local do meu computador, do OneDrive, de negócio pessoal, do SharePoint. E ainda tem um tutorial sobre como eu posso fazer esses arquivos. O que eu quero é pegar os dados de um arquivo local. Vou localizar o arquivo rapidamente aqui, tá? Localizei o arquivo. Olha só que eu tinha aqui a nossa arrecadação de receita. Vou clicar nele e eu passo a ter todas as opções. Eu posso importar os dados do Excel diretamente para cá, para que eu crie o meu relatório a partir daqui, ou ainda simplesmente carregar o meu arquivo do Excel para o Power BI. Eu vou optar pela segunda opção primeiro. Quando eu faço isso, o Power BI criou para mim um acesso à minha pasta de trabalho que eu tinha. Se eu vim aqui abrir arrecadação de receita administrada, ele vai abrir o Excel online para a gente aqui, inclusive com as abas que a gente tinha. Simples, né? Eu agora tenho meu arquivo aqui. Eu posso inclusive pegar parte desse arquivo, posso pegar essa primeira parte aqui e mandar ela para fixar. Lembra que a gente tinha criado um dashboard já anterior? Já tinha um dashboard criado aqui, ó. Se eu for para o dashboard, que eu também vou localizar aqui, meu Workspace, conteúdo, dashboard. Olha só aquela parte que eu copiei. Vou excluir para não ficar feio aqui. Eu também teria a opção de importar os dados, de obter dados a partir do meu arquivo, em obter dados, arquivo. Só que aqui agora no importar eu não vou conseguir, porque eu não tenho tabelas criadas dentro do meu arquivo. Lembra que foi o próprio Power BI que nos sugeriu tabelas no nosso arquivo? Eu não tenho esse recurso aqui no serviço web. Então essa opção eu não consigo me conectar diretamente aos dados. Eu precisaria criar tabelas no meu modelo. Vou deixar isso para a gente explorar num outro momento, quem sabe na live. Fica a dica para vocês, se quiserem ver esse conteúdo, deixa na descrição, coloque alguma coisa nos comentários e a gente fala sobre isso na live. É bem interessante esse recurso de criar os visuais a partir daqui e entender mais ainda como é a interação entre o Power BI e o Excel, entre o Excel e o Power BI, como os dados vão de um para o outro. É muito amigável, é uma forma muito interessante de a gente aprender e masterizar muito fácil os recursos do Power BI. Então, galera, muito simples, esse é o nosso conteúdo de hoje, sobre as integrações entre o Power BI e o Excel e o Power BI. Tem mais coisas para a gente explorar, claro, sobre essas integrações. E sugiro vocês continuarem usando o Excel nesse momento, para que vocês possam masterizar mais rapidamente, fazer com o Power BI, a infinidade de recursos que você tem lá dentro do Power BI, na criação do seu modelo de dados, na criação dos seus relatórios e compartilhamento de dashboards e visuais. Esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar seu comentário, sua dúvida, sua sugestão aí pra gente. Acompanhar também a gente no Instagram. Lembrando que na terça-feira, às 8 e 7 da noite, nós vamos fazer uma live sobre esse conteúdo e um dia antes, lá no Instagram, a gente coloca uma caixinha de perguntas pra gente saber quais são suas dúvidas e a gente buscar responder aqui na live, tá? Muito obrigado mais uma vez, forte abraço a todos e bora estudar BI.